Yuri Alhanat, ou simplesmente Yuri Ha. Este é o nosso convidado de hoje, do Autores Paranaenses, carioca desde 2004 aqui em Curitiba, jornalista, contista, mantém um blog literário, colabora para revistas culturais e adora ler. Acertei? Bem-vindo ao Autores Paranaenses. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse blog. Você gosta de desafiar os leitores, então, é? A coisa do desafio livrada, né, que eu faço agora todo ano, é mais um chamariz assim pro site e também uma forma das pessoas saírem da zona de conforto das leituras deles, né? As pessoas tendem a ler muito as mesmas coisas, as mesmas séries de livros, os mesmos autores, e daí isso é mais uma coisa que eu criei para as pessoas buscarem outras referências, enfim. Criar, sei lá, leitores um pouco melhores nesse sentido. Você é crítico literário. Como é criticar o que os outros escrevem? Eu tenho uma certa relutância assim, em me classificar completamente como crítico literário. Acho que eu faço mais resenha, sou mais comentarista de livros, assim. Mas nesse sentido, claro, né, a crítica ela tem dois lados, né? Ela tem esse lado da emoção que você sente enquanto você está lendo e tem o lado da análise da forma e do conteúdo, enfim. E acho que a boa crítica é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Falando assim, criticar o que os outros escrevem parece uma coisa muito confortável e fácil, mas na verdade não é. É uma coisa delicada, enfim, de fazer, porque não só você está lidando com o gosto de outras pessoas, como você está lidando sei lá, com vicissitudes alheias, com sensibilidades, né, com egos e etc. Então isso sempre são coisas que a gente tem que observar. Tento fazer a coisa com com o maior senso de justiça que eu consigo, mas é claro que nem sempre a gente consegue atingir esses objetivos. Já teve algum texto que você comentou de um jeito que a pessoa não gostou, ou até você recebe muitos e-mails, né? Quem lê junto com você também não concordou, e aí como é que você recebeu isso? Eu recebo com respeito, assim, até porque eu tenho o site há 6 anos quase, né? Vai fazer 6 anos agora em abril, e eu era muito novo quando eu comecei a fazer, eu ainda sou muito novo, enfim, mas eu tinha uma outra visão de mundo quando eu comecei e lia coisas, cânones muito clássicos, enfim, e às vezes não entendi eles em profundidade, devo ter comentado alguma grosseria sobre eles eventualmente, que as pessoas receberam mal. Mas tá lá, assim, isso foi parte da minha construção como leitor também, sabe? E acho que o legal do blog pra mim é isso, que a minha vida de leitor tá mais ou menos documentada ali com esses textos que eu faço desde 2010. Você é super novo, ler tanto, tão novo, é bom. Tem gente que não lê, nós estamos no Brasil que não lê, não consome livros. Eu acho que consumir livro a gente está até consumindo bastante, assim, a gente não está consumindo bons livros por enquanto, né? Mas as mega stores agora, né, as grandes livrarias, elas estão abarrotadas de séries de livros, né, infanto-juvenis, esses young adults, né, a literatura jovem adulta, que é uma coisa que está muito na moda agora. Então as pessoas leem, mas não leem talvez, não posso nem dizer assim, não leem o que elas deveriam estar lendo, talvez elas não leem o que eu gostaria que elas estivessem lendo, de uma maneira bem egocêntrica isso assim, né? Pois eu gostaria que elas estivessem lendo outras coisas que eu acho mais, sei lá, mais construtivos para as vidas delas, sei lá, mas também não tenho essa pretensão de mudar isso, assim, eu só estou oferecendo meios das pessoas conhecerem outras coisas. E se elas conhecerem, mudarem, aí, sei lá, melhor para elas, eu acho. Yuri, você teve esse estímulo em casa ou buscou sozinho? Tive bastante estímulo na minha casa, assim, meus pais, meu pai não é um leitor, mas ele, mesmo assim, ele sempre me incentivou muito, assim, a ler. Nunca fez economia para me dar livro, para comprar livro. Minha mãe, sim, minha mãe é uma leitora, assim, muito boa, né, ela é formada em filosofia, então ela leu muitas coisas desde sempre, tanto de texto acadêmico como de literatura, e ela também sempre me dava livro, desde quando eu era criança, enfim. Mas foi só quando eu tinha uns 18 anos mesmo que a coisa deslanchou, assim, que eu comecei a ler mais regularmente, digamos. E no teu contato agora com muitos escritores que você acaba conhecendo pessoalmente, como é? Você sente vontade também de ter os seus próprios livros, escrever as suas próprias histórias, ou ainda não está com esse desejo? Sabe que eu tinha essa vontade antes disso, sabe? Depois que eu comecei a conhecer as pessoas, eu fiquei mais calmo, assim, eu fiquei mais
Eu não sei, a gente acaba lendo muita coisa e a gente acaba ficando muito autocrítico, né, do nosso próprio trabalho. E aí a gente vê que talvez algumas coisas, algumas ideias que eu já tivesse escrito ou alguns contos que eu já publiquei, talvez eles não estivessem maduros o suficiente e a gente vai, sei lá, eu espero, assim, uma hora assim que eu achar que tá tudo bem, daí eu, sei lá, sentir vontade, eu vou lá e publico. Já está com o material na gaveta de novo ou não? Você escreve seus contos, vai deixando acumular para daí você pensar em publicar ou não? Vai escrevendo e buscando a publicação? Eu escrevi eu escrevi um livro de contos quando eu tinha uns 22, 23 anos, que está guardado, muito bem guardado, né? Obviamente nunca vai vir à luz, mas tempos depois, assim, quando eu já estava já formado, eu comecei a reescrever. Comecei a escrever de novo, né, os meus contos, né, comecei a produzir de novo e publiquei aqui e ali, publiquei algumas revistas literárias, em antologias de escritores, enfim, coisas assim, e gostei, até em certa medida, assim, gostei do resultado deles, mas em algum momento isso meio que, sei lá, se resolveu, assim, para mim, e não senti mais uma necessidade de publicar outras coisas. E a literatura aqui do Paraná, como é que você avalia? Aqui a gente entrevistou já o Cristóvão Teza, Nilson Monteiro, a Lucy Colim, o Tiago, o Fred, Tissot. Então a gente tem uma gama boa aqui de escritores, né, de várias áreas, digamos assim. Tem algum que te agrada mais, da velha ou da nova geração? De fato, agora, principalmente com essas publicações locais da Arte e Letra, né, a gente está vendo que tem mesmo bastante escritor aqui na cidade, né, até que talvez a gente não conhecesse se eles não tivessem tão centralizados, né, tão próximos editorialmente um do outro, né, são todos publicados, quase todos publicados aqui, né, por essa editora, e daí a gente acaba tendo mais uma noção da gama. Eu acho que os meus escritores favoritos daqui são dois, assim, um é o Cristóvão Teza, do qual eu já li acho que quase toda a obra dele, à exceção de 2 ou 3 livros. Foi meu professor na Federal, né, quando eu era estudante. Um ótimo professor e um ótimo escritor também. Uma pessoa muito boa também, né? Muito boa. E o Valêncio Xavier, né? O falecido Valêncio Xavier, que escreveu O Mês da Gripe, né? Lembrança da menina de rua morta nua, né? Minha mãe morrendo, menina mentida. Esses livros, eu gosto deles principalmente pelo experimentalismo deles, assim, que é um experimentalismo que depois esses escritores de agora, né, o Le Prévost, o Linhares, eles aposto que se utilizam bastante, assim, não tanto na forma, mas na possibilidade de buscar outras linguagens. Eu acho que principalmente assim. E nos teus textos, você leva em consideração vida real, prefere ficção, experiência pessoal? Nos meus contos? Isso. Nos meus contos eu gosto de falar sobre... É até engraçado porque os contos que eu escrevi e publiquei até agora, todos eles mais ou menos falam da mesma coisa, assim, que é uma relação de medo e dominação e admiração do homem pela natureza, assim, uma relação meio conflituosa, assim, muitas histórias com animais, com a floresta, com a natureza, com coisas assim, e sempre de uma maneira meio incomunicável, meio não resolvida, assim. Eu gosto disso e durante muito tempo eu escrevi sobre isso, assim, né? Os meus contos que eu escrevi falam mais ou menos sobre isso. Mas não diria que esse, assim, é exatamente uma obsessão, assim, acho que foi uma coisa que eu precisava resolver, escrevi eles e dessa maneira acabei resolvendo, né? Agora não sei se eu teria um outro motivo, mas eu gosto mais de coisas mais, digamos, não reais, mas realistas, digamos, né? Não em contraposição a ideias mais fantasiosas, enfim. Não que eu já não tenha escrito também, mas... E literatura e música, como é que você relaciona essas duas coisas? É diferente, né? A gente tem muita essa discussão, né? Algumas pessoas falam, né, por exemplo, que letra de música é um pouco de poesia e que a poesia pode ser musicada e que a poesia tem um ritmo e o ritmo é parte da música, enfim. Na minha vida pessoal eu tendo a não relacionar as duas coisas, assim, eu sou músico também, mas eu tento deixar essas coisas bem separadas, assim. Não sei porquê, acho que é porque eu gosto de ter
sei lá, vidas diferentes na minha mesma vida. Mas não acabam pedindo, já que você toca, escreve, que tal unir as duas coisas? Não, acho que inclusive porque a minha carreira de músico é muito mais discreta do que a minha carreira de crítico. Assim, eu não faço muitas coisas em público, digamos assim, né? Eu sou mais reservado, faço coisas, mais gravações que eu lanço aqui e ali, enfim. Projetos que você tem para logo, a longo prazo, você costuma se organizar? É aquele cara que, não, daqui a 6 meses eu vou fazer isso, ou daqui a 1 ano? Não, eu não sou muito organizado, eu deixo meio que as coisas acontecerem, assim. Eu tô com o meu site lá, o Livrada, né, ele tá com quase 6 anos e há 2 anos atrás ele tá no YouTube também, né, virou um canal. E desde que eu entrei no YouTube e entrei para esse tipo desse termo que as pessoas chamam de booktubers, que são as pessoas que são as pessoas que comentam livros no YouTube, né, o site ganhou uma dimensão muito maior assim, do que ele tinha, sabe? Um contato maior com os leitores e, sei lá, uma certa popularidade também. E isso tá legal, assim. Então, assim, eu tô nessa fase de descobrir ainda essa opção do YouTube como veículo, né? Tá se gostando? Tô. Pior que tô achando legal, assim. Eu achava que eu não tinha o menor tino para isso, eu ainda acho, na verdade. Mas a recepção das pessoas e o feedback que elas têm me dado está sendo muito positivo, assim. Até pela coisa da abordagem mais leve que o site sempre se propôs a fazer, né? Que era uma crítica literária mais engraçada, mais descontraída. Isso tem muito a ver com essa linguagem audiovisual, assim, que geralmente é uma coisa mais leve, mais tranquila do que um texto denso, né? Enfim. Então acho que a proposta do meu site casou bem com esse suporte aí do YouTube. E você que é jornalista sabe como é difícil falar de literatura em grandes meios de comunicação, enfim, achar um espaço maior, né? Esse é o caminho, de repente? Assim, eu atuei como, sei lá, como resenhista ou como crítico literário, como queira, na Gazeta do Povo, né, por 2 anos, né, no Caderno G, eu comentei livros lá semanalmente. E agora faço isso de uma maneira diletante, por assim dizer. E acho que existe público leitor para as duas coisas e existe uma comunidade de leitores que se agrega em torno das duas coisas também. Não acho que um toma o lugar do outro, nem nada do tipo. E acho que dependendo do jeito como você quer falar para as pessoas, a mídia tradicional pode não servir mesmo. Então eu acho que meios alternativos são boas maneiras de propagar vozes alternativas, digamos assim. Muito bem, Yuri. Obrigada por ter participado com a gente. Passou rapidinho. Para fechar, vamos deixar então o site e esse desafio aí, como é que tá? Me atualize tá desse bem bacana. desafio. O Desafio Livrada, ele é composto por 15 categorias, ele é uma espécie de bingo literário, em que você tem 15 categorias, das quais 14 são livros que você escolhe ao acaso, e aqui, 15ª categoria, é um livro que eu indico. Então, baseado nessas categorias, os leitores escolhem os livros que eles querem. Por exemplo, tem um prêmio Nobel, as pessoas podem escolher o prêmio Nobel que elas quiserem, ler um livro dele, né, uma ficção histórica, um romance de formação, às vezes umas categorias mais leves, tipo um livro que todo mundo leu menos você, e você vai procurando elas e forma a sua meta de leitura aí do ano e vai cumprindo. E quando você chegar no final, talvez você já esteja o leitor mais diversificado, quem sabe. Essa é a ideia. Estamos aí no livrada.com.br, no YouTube, nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, ESC-FM. Estamos em tudo para falar com os leitores também, né? Porque eu acho que o grande bacana de você trabalhar com meio de comunicação alternativa é você ter um contato mais direto assim, com o público, né? Então eu faço o possível para tentar me aproximar disso também. Muito bem. Obrigada por ter participado. Obrigado a você. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo Autores Paranaenses. Não adianta correr como um louco, por sua voz de alguma maneira
Ando na rua procurando outro som pra desafiar minha tristeza. A fome é tanta e nada sacia. Meu corpo jovem quase não respira. Sem sua pele de cor